Kia Jorabichiano no Botafogo? Que história é essa? John Textor costura acordo com possíveis novos parceiros, né? E a SAF do Botafogo entra em fase decisiva nos bastidores. E nesse vídeo tem ainda o Tá Na Área e o placar aberto ali com o Paparazzo Rubro-Negro, Zé Ilan, Raíssa Simplício, Garamboni, Bandeira, Fabiano Bandeira, botafoguense, Bandeira da mídia botafoguense também. E tem aqui o Tá Na Área, né, com o Beto Júnior e tudo mais, falando do Fogão e do Cruzeiro, né, esse jogão aí, que é o último jogo que o Botafogo perdeu em casa, né, tá aí a 16 jogos sem perder. Vamos aí manter essa sequência, se Deus quiser, ganhando do Cruzeiro. Eu aposto em 2-0 Fogão, tá? Vamos pro vídeo? Ó, deixa o like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo, e te entregar outros, né, parecidos com esse, para você se inteirar sobre o Botafogo no seu YouTube. Então ajude o algoritmo a entender o seu gosto e a sua preferência, e você gosta desse canal e gosta desse tipo de conteúdo. E também comente aqui embaixo o que você tá achando. Acho que o Botafogo ganha de quanto? Eu acho que é 2-0. Seu palpite para amanhã é qual? É 3-1? É 1-0? É 1-1? Bota aqui embaixo nos comentários, vamos trocar uma ideia. Compartilhe com amigos o conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos sempre que pingar conteúdo novo aqui no canal. Tem live Pix aqui em cima, Pix no canal ali para ajudar o canal a manter a pegada de conteúdos todos os dias. E aqui embaixo tem link do nosso canal reserva, canal principal, Instagram e muito mais. Bora pra cima, depois a gente volta. Um jogaço também nessa 18ª rodada, domingo, 4 da tarde. Tem Botafogo e Cruzeiro, duelo de times que estão... Cruzeiro estava líder do campeonato, vem de uma sequência aí de 3 jogos sem vencer, 2 pelo Brasileirão e o jogo contra o CRB pela Copa do Brasil. O Botafogo tá já ganhando distância também dos líderes. Se quiser brigar por título no Campeonato Brasileiro, vai ter que encostar, vencer jogos. Então vamos falar um pouquinho dessa preparação dos dois times para essa rodada do Campeonato Brasileiro, trazendo agora ao vivo aqui no Tá Na Área os repórteres que acompanham o dia a dia dos dois clubes. Bárbara Mendonça e Guilherme Macedo com a gente aqui falando de Botafogo e Cruzeiro. Bem-vindos, amigos, boa noite para vocês. Começar com Bárbara, tá aqui do lado esquerdo da tela, mandante do jogo também, e porque sempre começar com as mulheres é só uma questão corporativista mesmo, tá? Boa noite pra você, minha amiga, bem-vinda aqui ao Tá Na Área mais uma vez, né? O Botafogo que talvez não, foi o time que abriu um saldo maior nesses jogos de ida da Copa do Brasil, foi o único que conseguiu 2 gols de diferença, né? Quem venceu por um golzinho, ou empate, o Botafogo conseguiu 2 gols de diferença com o Bragantino, tem uma tranquilidade um pouco maior para o jogo de volta e precisa olhar com carinho também para esse Campeonato Brasileiro se quiser brigar pelo título de novo, né, minha amiga? Boa noite. É isso, Camila. Muito boa noite para você, todo mundo que acompanha Tá Na Área, Coutinho, Betão, Gui, que fala daqui a pouco. Sexta-feira geralmente é um dia movimentado no Botafogo, né? A gente até repara isso nas últimas semanas, né? Vou começar falando do noticiário, o que a gente tem de mais quente no factual, né? Porque a gente fala de um Botafogo que mantém uma invencibilidade ali com o David Ancelotti, né? A defesa é um ponto muito importante desse trabalho até aqui. E um desses nomes da defesa, que é o goleiro John, titular absoluto, foi alvo de uma proposta do West Ham da Inglaterra, proposta de 8 milhões de euros, que dá ali coisa de 51 milhões de reais. Proposta essa que foi recusada pelo Botafogo. O John já estava no alvo ali de alguns clubes da Premier League, foi sondado pelo Manchester United, foi sondado pelo Everton, mas o West Ham foi o primeiro a fazer esse movimento, de fato, de chegar com uma proposta na mesa do Botafogo. Proposta essa que, de novo, foi recusada. John renovou o contrato com o Botafogo em março desse ano, até 2028, teve uma valorização salarial nessa renovação, teve um aumento também da multa rescisória. John, que custou $1,5 milhão ao Botafogo quando o Botafogo adquiriu ele junto ao Santos, o que dá ali coisa de 7 milhões de reais. Tem 84 jogos pelo Botafogo até aqui, esteve em 3 pré-listas da seleção brasileira, mas ainda não foi convocado, mas fato é que continua despertando esse interesse do mercado, né, esse interesse vindo da Inglaterra, né, depois das sondagens de Manchester United e Everton, tem agora essa proposta oficial do West Ham na mesa do Botafogo. Mas aí falando de domingo especificamente, né, a grande notícia, a grande expectativa é mesmo pela estreia do Danilo. Danilo, que foi contratado pelo Botafogo junto ao Nottingham Forest, é a contratação mais cara da história do clube, vai custar ali coisa de 22 milhões de euros. A grande expectativa é por essa estreia do Danilo, de fato. O próprio David Ancelotti citou que ele seria relacionado pela primeira vez no jogo contra o Cruzeiro. David cita isso depois da vitória contra o Bragantino na última terça-feira, mas o que a gente tem de informação até o momento é de que é uma estreia para o segundo tempo. Amanhã no GE a gente vai até aprofundar um pouquinho, né,
como é que tem sido esse processo de recondicionamento físico do Danilo, porque o Danilo termina a temporada no Nottingham Forest já com uma minutagem um pouco menor, é uma temporada 24-25 muito marcada pela lesão no tornozelo esquerdo dele, então ele estava ali com um cronograma particular de preparação física, com o personal, mas o Botafogo fez uma mini pré-temporada para o Danilo, digamos assim, antes dessa estreia do jogo contra o Cruzeiro. O que a gente tem de informação até o momento é de que não é uma estreia para 90 minutos. Seguindo então, né, hoje também foi um dia de outro Danilo no noticiário do Botafogo, mas dessa vez o Danilo Barbosa. Danilo Barbosa foi liberado pelo Botafogo há coisa de uma semana, pouco mais de uma semana, no dia 21 de julho, para assinar com outro clube. O Botafogo fez ali uma análise de custo-benefício, considerando minutos em campo do Danilo Barbosa, Danilo que tinha contrato até o fim de 2025. O Botafogo optou por liberá-lo para fechar com outro clube. Ele foi hoje se despedir dos companheiros no CT, já tinha ido ao jogo contra o Bragantino na terça-feira, esteve no estádio Newton Santos para assistir a vitória por 2-0, mas fato é que agora, né, o Botafogo oficializou essa despedida do Danilo Barbosa. Danilo, inclusive, só um momento fofura, né, que foi pro CT com os filhos, Elias e a filhinha Esther, que ano passado viralizou porque ela parava de chorar quando ouvia o hino do Botafogo, então virou meio que uma mascotinha do Botafogo, né, nesse período de participação do Danilo, nessa passagem do Danilo pelo clube. Danilo Barbosa, que foi descrito pelo Botafogo como um dos símbolos da transformação alvinegra, ele que chegou no clube em 2022. O Cruzeiro vem de 2 vitórias sobre o Botafogo, venceu fora de casa e venceu no Newton Santos. E desde então o Botafogo não perdeu mais como mandante no Campeonato Brasileiro. Desde que perdeu para o Cruzeiro no ano passado, dali para frente no Newton Santos o Botafogo não perdeu mais. GE. Globo fez um levantamento, são 16 jogos em que o Botafogo não perde como mandante. Considerando, né, esse recorte, é o time que está há mais tempo sem perder em casa, são 16 jogos. E no Brasileirão 2025, 7, considerando só essa temporada do Brasileirão, mas desde o ano passado são 16 no total. O segundo é o Flamengo, com 13 jogos, e até o Vitória ali com 3 jogos sem perder, aí só considerando já o 2025, né? Mas pra gente ter uma ideia, desde o ano passado, então, desde esse jogo contra o Cruzeiro, que a gente tá mostrando aí, quando o Cruzeiro venceu o Botafogo no Newton Santos, o Botafogo não sabe o que é perder no tapetinho, jogando em casa pelo Brasileirão, uma sequência impressionante. Fernando Seabra ainda. Esse Cruzeiro ainda era treinado pelo Fernando Seabra. E aí depois foi a substituição pelo Diniz, e nessa temporada já com o trabalho do Léo Jardim, e numa expectativa, Betão, a Bárbara trouxe pra gente, o Danilo ainda não pode jogar os 90 minutos, por uma questão mesmo física de recondicionamento, chegando para a temporada no futebol brasileiro. Mas é um cara que vai acrescentar muito a um time que a gente viu na Copa do Brasil, até de forma surpreendente, não jogar o Alan, né? Não começar a partida ao lado do Marlon. Ele já saiu o Gregory, o Botafogo começou com o Marlon e com o Newton, dando mais minutos Foi bem o menino. para esse menino, exatamente. Mas tem agora um cara do cacife do Danilo para entrar nesse time, né? Eu tô curioso para entender como um Ancelotinho vai trabalhar com a figura do Danilo. Porque o próprio Danilo, quando ele chega, ele fala, tô chegando, tá saindo um jogador que se destacou muito aqui, que é o Gregory, que tinha outras características. O Gregory, como principal característica, é o cara que caça o adversário, ladrão de bola, é aquele meio-campista que rouba a bola para o time dele. E aí o Marlon Freitas era o cara mais articulador. Ele falou, eu sou um jogador que saio mais, né, no Palmeiras. Ele falou, já joguei de primeiro homem, já fiz essa função, mas um primeiro homem que dá início ao jogo, um volante mais construtor, né? É o tal do camisa 8, né? Isso. Não o 5. Ele falou, eu também roubo bola, marco, mas sou um cara que chego mais, piso na área. E lá na Inglaterra, como de costume, jogador brasileiro habilidoso, os caras vão empurrando pra frente. Ele jogou de 10 lá no Nottingham Forest. Nottingham Forest que ele tava, né? Isso. Sim. Nottingham Forest. Mas assim, eu acho que é um cara que vai agregar muito. O Alan, né, já entrega até mais como esse cara mais próximo do Gregory. É que ele é mais velho, né? Não tem a potência que o Gregory tá no auge da carreira. Mas até acho que o Alan é um cara que entrega mais essa função de ser um cara mais protetor ali da área, mais marcador. Mas assim, é lógico que o Danilo vai acrescentar absurdamente. Se voltar jogando o que joga, se não tiver nenhum problema de adaptação, nada, se jogar o que joga,
vai dar um salto nesse meio campo do Botafogo impressionante. Trazer as últimas informações rapidinho, então, de cada um dos clubes para esse jogaço do final de semana. Bárbara, começando pelo Botafogo, que tem essa missão aí para esse jogo contra o Cruzeiro e pensando ainda nessa utilização do Danilo com algumas missões também fora de campo, né? É isso, aproveitando até que vocês estavam falando do Newton, né? Eu percebi que mais cedo na primeira entrada eu não tinha dado uma provável escalação, né? É claro que essa preparação para o jogo de domingo vai ser encerrada ainda amanhã pelo Botafogo, pelo David Ancelotti, mas a gente já consegue projetar um time com essa dupla de volantes ali mantida, com Marlon Freitas e Newton ali no meio de campo, né? Não está descartada ainda a possibilidade de talvez rodar alguns nomes, né? O Barbosa, o Arthur Cabral e o Montoro não passaram por esse controle de carga ainda com o David Ancelotti, né? Talvez rodar alguns nomes pensando já no jogo contra o Bragantino na quarta-feira, mas se a gente for escalar um provável Botafogo para esse jogo, né? A gente tem ali John, Vitinho, Caio Pantaleão, Barbosa e Alex Telles, ali na dupla de volantes Newton e Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Montoro e lá na frente o Arthur Cabral. Lembrando que essa é uma escalação muito preliminar ainda, né? Bartelo vai ser batido de fato depois do último treino nesse sábado. Boa. Gui, dá para ter uma ideia também desse Cruzeiro, imagino, sem o Fagner, mas com força máxima, então, para o Brasileirão? É isso, Camila. A gente tem que lembrar também até uma situação que eu não citei aqui, que o Cruzeiro tem passado nos últimos 10, 12 dias por um pequeno surto de virose, né? Com Leonardo Jardim, inclusive, teve alguns sintomas e vários jogadores, né? 7, 8 jogadores só na preparação para o jogo contra o CRB. Então, a gente tem que observar isso também, mas até esse momento, até o treino desta sexta, a tendência realmente era dessa força máxima com o Cássio, aí na direita, como eu disse, o William ou uma improvisação do Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. O Gabigol desta vez deve ser opção para o segundo tempo, para o decorrer da partida. E só para pontuar uma coisa também, que o Coutinho estava citando, né? O Cruzeiro está muito atrás de jogadores que atuem pelo lado do campo. Na verdade, mais alguns times estão, né? Todos eles ali, por exemplo, o Bahia, o Corinthians, o Cruzeiro e o Fluminense, que não contrataram entre os 20 clubes da Série A, só eles não contrataram, todos eles buscam jogadores para essa posição. O Cruzeiro agora também até vai reconsiderar aí uma possibilidade talvez de trazer um lateral direito para ser alternativa ao William. E nessa situação do ataque, pontuando rapidamente, Coutinho falou sobre Lautaro e Bolasie. É o que a gente fala às vezes do quanto muda, né, o planejamento quando troca o treinador. O Diniz, que foi mantido do ano passado e demitido depois de 3 jogos nesse ano, considerava esses dois jogadores como opções para o lado do campo dentro da característica que ele tinha de jogo. Aí chega o Leonardo Jardim e utiliza esses 2 jogadores somente nessas funções mais próximas ali do camisa 9, ou como segundo atacante ou como atacante. Enfim, então o Cruzeiro buscando essas opções no mercado. Perfeito, Guilherme. Obrigada pelas informações, Gui, Bárbara. Até a próxima com a gente aqui no Tá Na Área, trazendo informações de Botafogo e Cruzeiro para esse jogaço do próximo domingo. Tá Na Área é assim, né? Tem informação, tem análise e tem as estatísticas. Temos os números de Botafogo e Cruzeiro no nosso favoritismos Bets Nacional. Esse é o destaque de hoje. Será que tem favorito? Como estão as estatísticas de Botafogo e Cruzeiro para essa partida? Botafogo e Cruzeiro. É briga de cachorro grande nesse Brasileirão. Elencos milionários com grandes nomes de lado a lado, que se enfrentam no domingo à tarde no estádio Newton Santos. Foram 72 jogos em campeonatos brasileiros. A vantagem é da Raposa, com 29 vitórias. Os alvinegros levaram a melhor 19 vezes. Botafogo e Cruzeiro já empataram em 24 ocasiões. As duas equipes costumam protagonizar duelos com muitos gols. São 101 do time mineiro contra 80 dos cariocas. A média é de 2,51 gols por partida. O retrospecto recente não é bom para o Botafogo. O atual campeão brasileiro e da Libertadores não sabe o que é vencer o Cruzeiro no Brasileirão há 10 jogos.
A última vitória aconteceu no dia 11 de novembro de 2016, 2-0 em Belo Horizonte. Desde então, foram 6 empates e 4 triunfos do Cruzeiro. No ano passado, o time mineiro se impôs. No primeiro turno, venceu por 3-2, num jogo eletrizante no Mineirão. No retorno, uma vitória significativa, 3-0 no Newton Santos. Apesar da vice-liderança do Brasileirão, com 34 pontos em 17 partidas, o Cruzeiro não vem de bons resultados nas 2 últimas rodadas. Após ocupar a ponta, o time mineiro deixou para trás 5 pontos preciosos após empatar com o Corinthians e perder para o Ceará. E o Flamengo agradeceu. No caso do Botafogo, o trabalho de David Ancelotti vem se consolidando aos poucos. O Botafogo tem 26 pontos em 15 partidas e ocupa a 6ª posição. Solidez nas defesas são 2 marcas registradas de Botafogo e Cruzeiro. O alvinegro tem a 2ª melhor defesa do Brasileirão, com 8 gols sofridos em 15 partidas. Já o Cruzeiro vem logo após, com 11 gols sofridos em 17 jogos. Lá na frente, o Cruzeiro tem o artilheiro do campeonato. Caio Jorge tem 13 gols e vive ótima fase. Agora vamos para as probabilidades do jogo? Vitória do Botafogo, 49,4%. Empate, 28,9%. Vitória do Cruzeiro, 21,7%. Quem será que leva? Até a próxima, pessoal! E aí, quem será que leva? A gente vai descobrir no domingo, nesse jogo entre Botafogo e Cruzeiro. Bandeira, o Textor, como é que explica pra gente o que o Textor quer fazer? Vai revender o Botafogo ou vai botar dinheiro novo de um outro investidor? Vai mudar ali a configuração da, digamos Marinax, assim, da propriedade do Botafogo atual, é isso? Pode mudar a configuração. 100 milhões de euros fariam bem, Ilan? Cara, pra gente não é nada, mas pro Botafogo é bastante dinheiro, né? É bastante pra dinheiro. placar, tá Pro Textor faz uma diferença. Pra qualquer clube seria 100 milhões de euros. Então, é sobre o investimento 600 milhões, pode ser 600 e poucos inicial. milhões, 600 e poucos milhões de reais. Mas eu vou chegar a isso, eu falei de brincadeira. Vamos explicar passo a passo, sintetizando aqui, essa relação entre o Textor e o Marinax, o dono do Nottingham Forest da Inglaterra e o AVE de Portugal, Olympiacos da Grécia. Ele tem um conglomerado de mídia lá na Grécia e também uma empresa de transporte marítimo, realmente multibilionário, estamos falando aí de muito dinheiro, e pensou em negociar para comprar o Vasco da Gama, não foi para frente, tentou entrar no São Paulo na base também, não foi para frente. Mas no Vasco ele não vem mais. Ele tem a intenção de investir no futebol brasileiro. O que aconteceu? O Marinax e o Textor começaram a se entender há alguns meses a respeito de futebol, 2 donos de clube que gostam muito de futebol, de fazer dinheiro com futebol, e até então, eu até dizia aqui na Placar para o pessoal não pensar apenas nos valores absolutos das vendas, por exemplo, do Jair e do Igor Jesus para o Nottingham, porque Textor e Marinax já poderiam se envolver em mais coisas juntos no futebol, e poderia haver até uma possibilidade de investimento do Marinax para potencializar a base do Botafogo, com ele também, claro, tendo benefícios no médio e longo prazo. Falava muito no meu canal, falei em 1 ou 2 oportunidades aqui na Placar. Acontece que no período, o John Textor, até por questões políticas lá na França, se distanciou, saiu da gestão do Lyon, passou para Michel Kahn e veio ficar mais perto do Botafogo. A partir daí, o Grupo Ares, que emprestou dinheiro para o Textor comprar o Lyon, quis cobrar do Textor, sabendo que ele não iria pagar tudo. Então a ideia era tirar o John Textor da gestão dos clubes da Eagle, Botafogo, Molenbeek, Lyon. Só que aí o Textor disputa, porque o Botafogo emprestou o dinheiro para a Eagle e para o próprio Lyon. Então tem mais disputas internas, com o John Textor tendo saído da frente do Lyon. Por isso, lá politicamente, hoje o Lyon já está mais bem posicionado novamente. A gestão do futebol francês não lida bem com o Textor batendo de frente lá por várias situações. E o que acontece em cima disso? Com a Eagle, com o Grupo Ares tentando tirar o Textor da frente da gestão do Botafogo, ele resolveu negociar, separar o Botafogo da Eagle, fazendo uma nova empresa nas Ilhas Caimã, e levando para lá o Botafogo e o Molenbeek da Bélgica, que agora mudou de nome, RWDM Brussels. Então o Textor quer tirar o Botafogo da Eagle, ele quer recomprar o clube.
Mesmo com o Lyon devendo ao Botafogo, com a Eagle devendo ao Botafogo, o Textor teria que fazer um aporte financeiro para separar o Botafogo da Eagle, para ele gerir só o Botafogo não tendo mais ligação com a Eagle, com o Lyon, com o Grupo Ares, que também tenta ficar com o Glorioso. E para isso ele tem que investir de quem poderia vir grande parte dessa grana, ou melhor, de quem vem grande parte dessa grana, do Marinacci, que é o acionista do Nottingham Forest, do Rio Ave, do Olympiacos, que tem uma relação crescente com o John Textor. Então eles conversaram num primeiro momento, o Marinacci aportando um dinheiro para o John Textor recomprar o Botafogo, separar da Eagle. E num primeiro momento, nessa nova empresa, o Marinacci seria minoritário, com o Textor sendo majoritário. O que pode vir a acontecer é o Botafogo mais à frente entrar no grupo do Grego, que tem Rio Ave, Olympiacos e também Nottingham Forest. Isso pode acontecer, isso não é certo, isso está sendo conversado, mas desde quando os dois começaram a se aproximar mais, várias situações dentro do Botafogo começaram a ser faladas com mais afinco, vamos dizer assim, como, por exemplo, a situação do estádio que o Botafogo pode vir a construir aqui na região do Parque Olímpico. Mas, inicialmente, Marinacci e John Textor estão juntos para que o Textor consiga separar o Botafogo da Eagle. A partir daí, outros desdobramentos. Eles falam diariamente, inúmeras reuniões, até o pessoal da Eagle veio aqui recentemente também ver como funciona o Botafogo, observaram registros financeiros, tudo isso está sendo passado para que seja uma compra justa, e aí o Textor fica com o Marinacci. A partir daí vão desenrolar, vão entender se o Botafogo entra ou não no grupo do Grego, se o Textor vai ser minoritário ou majoritário, e aí a ideia, se o Grego for majoritário, é o Textor continuar tomando conta do Botafogo e do Molenbeek exclusivamente. Por enquanto está nessa, o Botafogo vendeu jogadores para o Nottingham, mandou o Rafael Lobato, formado na base do clube, para o Rio Ave de Portugal, que é do Marinacci, comprou o Danilo também do Nottingham, então muitos negócios acontecendo, eles estão se aproximando e pode ser que o Marinacci invista mais aqui. Então, o meu amigo, nosso amigo Matheus Medeiros informou que o Marinacci está chegando com 100 milhões de euros. Eu complemento dizendo que isso é num primeiro momento, porque daqui para frente nós vamos entender. Inicialmente, prioridade, tirar o Botafogo da Eagle com o Molenbeek, e aí o Textor e o Marinacci vão desenvolver o trabalho deles para frente. O Matheus Medeiros estava com você naquela dancinha aquele dia também, foi né? na casa dele, inclusive. Foi na casa dele, né? Foi. Vocês estão dançando com essa notícia nova aí, não? Olha, é uma notícia, no mínimo, interessante. Por quê? Se der errado com o Textor, o Marinacci é bem mais rico que ele, ainda tem isso. Só que... Garoni não gostou, não. A cara dele tá com aquele sorrisinho. Aquele sorrisinho assim, ó. Amarelo. Só que hoje é sexta-feira, Garoni. Tá tranquilo. Aquele sorriso assim, ó. Ah lá, ó. Tá vendo as crianças aqui. Se der errado com o Textor, tem aí o Marinacci. Só que o Marinacci a gente ainda não conhece profundamente, o Textor já. Mas eu acredito que vai dar certo. Internamente no Botafogo, as pessoas também do alto escalão da SAF estão bem otimistas com relação ao avanço do clube. Você tinha mais coisinha para falar sobre reforço, sobre o time para domingo? O Janela, o Botafogo segurando agora, o Botafogo já vendeu quem tinha que vender e agora quer segurar os jogadores. O West Ham chegou com uma proposta de 8 milhões de euros pelo goleiro John e o Botafogo recusou. Quantos anos tem o John? O John tem 27 ou 28, acho que 28. A proposta boa, hein? O Botafogo recusou. Quantos milhões? Para goleiro? 8 milhões de euros. Para goleiro de 28 anos? Isso. A proposta não é ruim, recusou. Não. A ideia, agora saiu uma notícia do André Hernan, dando os créditos, de que o West Ham vai voltar com 12 milhões de euros. Pô, amigo. E o Botafogo... O West Ham, o Flag vai pagar o Uber Black para levar o cara. No pay, no pay. Oh, yes pay, yes pay, yes pay, yes pay. Mas, olha, eu não duvido do Botafogo recusar de novo. Interessante que lá na Inglaterra já estão liberando o Carlos, né? O Carlos Miguel, que era o Carlos, goleiro do Corinthians. Qual? Que foi para Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians. E aí já tinha gente falando, o Carlos Miguel pode pintar no Botafogo, burburinho, mas nada disso. Eu não duvido do Botafogo recusar a nova proposta do West Ham pelo John. A ideia agora é manter quem está aí. Não, e goleiro trazer, é posição de confiança. Trazer reforço. O John tem identificação. O goleiro você não pode vender. Tá agarrando muito. Para finalizar, domingo, deveremos ter a estreia do Danilo.
Foi contratado junto ao Nottingham, mas não deve ser titular ainda. Nem deve entrar aí no nosso time, no cara a cara, mas deve estrear. O Danilo está treinando e treinando bem, pelo que dizem. Concorda que goleiro você não vende? Concordo. Goleiro é a única posição que você não pode vender de jeito nenhum. A não ser que seja algo se ele não for bom. Se você tem um goleiro... dá pra vender. Não. O John chegou no Botafogo porque vendeu o PR. Você venderia o Rossi? Não. Os 12 milhões de libras? Pode não no Jardim, pô. Rapaz, eu vi ontem o nosso amigo Fernando Gil, depois do jogo ontem, tava fazendo live lá, tava lá na capa dele lá, jogador paçoqueiro, que era o Léo Pereira, e frangueiro. Derrota na conta do paçoqueiro e do frangueiro. Você não concorda, não? Discordo totalmente. Fernando Gil. Totalmente. Não é frangueiro totalmente. E o Léo Pereira não é paçoqueiro. Goleiro é posição que se você tem confiança naquele goleiro, você não vende, você não... Goleiro, cara, pro torcedor chegar a ter confiança no goleiro, demora. E, pô, há quanto tempo a gente tem o Diego Alves e tal, mas... E o Rossi não teve nada a ver com o gol de ontem, né? Você pode até botar na conta do Léo Pereira. Chega a ser covardia. O Rossi, cara... O Rossi ele teve uma falha que foi salvo pelo Varela, né? No jogo contra o primeiro jogo contra o Galo no Brasileiro. Mas fora isso, cara, é raro o Rossi ter algum erro assim. Que viagem isso aí. Ontem ele acertou o canto. O Botafogo pode vender. Ô, Fernando Gil! É verdade. Ô, Fernando Gil, para com isso! Lembra do... Bota na tela o cara a cara aí. Fala. O goleiro reserva do Botafogo não foi barato, custou 12 milhões de euros. De reais, perdão. Quem é? O Léo Link, que veio do Atlético Paranaense. Pois é. Olha aí, vamos então de John ou Cássio. Vamos lá, Garoni. Tudo no pique, galera. Cara a cara e palpite, tudo no pique. John ou Cássio? John, fácil. Pouco tempo. John, Raíza. Hoje, John. John, Garoni. John. Deu tudo John aqui. Vambora, vamos em frente. Deu John. Vitinho ou William? Vambora. Fala, Garoni, vambora. William. Raíza. Cara, o William, ano passado, início desse ano também, estava jogando muito bem pelo Cruzeiro, recuperou, né, boa parte do futebol dele, mas eu acho que o Vitinho tá muito bem, especialmente defensivamente. Vitinho. Eu também voto no Vitinho. Bandeira. O William é bom lateral, muito bom, mas estava disputando vaga com o Fagner. E dito isso, o Vitinho, que é bom defensivamente, deu uma assistência no meio de semana. Papa. Vitinho. Deu Vitinho então. Tá dando fogão, hein, rapaziada. Vamos em frente. Caio Pantaleão ou Fabrício Bruno, muito conhecido Fabrício Bruno. Cara, isso aí você é baba-ovo do Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno. Saudade. Sempre, né? Jogador de seleção brasileira, há pouco tempo convocado. Tá com saudade. Imagina ele no lugar do Léo Pereira. Ele foi convocado pelo Dorival recentemente, é zagueiro de seleção brasileira. É melhor que o Léo Pereira? Eu sinceramente prefiro o Fabrício Bruno. E é jogador artilheiro, né? É zagueiro artilheiro. Então você votou no Fabrício. Não teria vendido o Fabrício Bruno. Votou no Fabrício. Você, Bandeira? Bom jogador, Fabrício Bruno, mas Cruzeiro tomando 2 gols do Ceará. Botafogo muito bem com o Pantaleão, só 1 gol em 5 jogos, participando da construção, marcando muito, atropelando. Caio Pantaleão. Garoni? Eu vou de Pantaleão também, me surpreendeu. Não conhecia o jogador, chegou jogando muita bola no Botafogo, vou de Caio Pantaleão. Raíza? Pantaleão chegou jogando muito bem no Botafogo, realmente encaixou muito bem, mas o Fabrício Bruno é hoje um dos tops da posição no futebol brasileiro. Cara, difícil passar por ele na velocidade, pelo alto é muito bom também. Jogou lá aqueles jogos com a seleção, os amistosos. Jogou muita bola, jogos difíceis. Eu vou de Fabrício Bruno. Também vou de Fabrício, tá? Pantaleão também... Né, também chegando, gostei também, mas o Fabrício Bruno tem moral comigo. Chegou aí pra seleção, né? Chegou a ser convocado pra seleção. Barbosa ou quem é que tá ali? Vilauba. Garoni? Barbosa. Depois do gol que ele fez, então, no meio de semana, Barbosa. Raíza? Barbosa também. Papa? Barbosa também. Bandeira? Barbosão. Barbosa. Fechou Barbosa. Vamos lá. Achou aí o dente? Hã? Achei o dente? O dente do negócio do dente lá, aquela história lá. Kaique ou Alex Telles? Vamos lá, Bandeira. Bom, Kaique. Alex Telles, meu voto. Tu é clubista mesmo, hein, cara? Não, mas não, tu é clubista. O pessoal tá dizendo aqui que tu é clubista. Eu tô só repercutindo. Você vai ver um jogador na disputa. Não, Alex Telles é muito Vai melhor. chegar um jogador do Cruzeiro que eu sou muito fã. Vocês vão se surpreender. Eu tô muito fã. fã. Fala, Papa, vai. Alex Telles, muito melhor. Fala, Garoni, Raíza. Kaique é muito bom jogador também. Moleque bom de bola, mas vou de Telles. Raíza. Kaique é muito bom. Futuro brilhante que ele tem pela frente. Tem muito pra evoluir. Mas hoje eu vou de Alex Telles. Alex Telles. Fechamos em Alex Telles. Vambora. Vamos em frente. Marlon Freitas
ou Lucas Romero? Raíza, começa você, vai. Marlon Freitas. Garone? Gosto muito do Romero, mas eu vou de Marlon Freitas. Marlon Freitas também. Romero é muito bom, mas deu azar do Marlon ter que jogar de primeiro pro Newton jogar de segundo. Marlon. O Bandeira já vota em todos os Botafogo sem a gente votar. Quando a gente já dá essa moral pra ele votar, ele já vota tranquilo. Esquece. Deu azar. Mas aí no caso o Marlon também, eu também voto no Marlon. Marlon. O Papo é muito fã do Marlon, né? Ele gosta. Ele vai levar qualquer hora dessa, o Mengão vai chegar com dinheiro. Vai chegar lá, o Botafogo. O Texto não vai aguentar isso aí. Ainda mais que de Xerém, eles adoram esse negócio de Xerém. Vocês dois gostam de Xerém. Vocês dois adoram. Textor e Marinax vai dar trabalho. Esse vai dar trabalho. Tira o olho, hein? Vambora, vamos em frente. Vambora. Deu Marlon Freitas aí. Lucas Silva e Newton. Newton e Lucas Silva. Reflexo me pega aqui às vezes. Vamos lá, vai, Bandeira. Newton vem jogando bem, mas Lucas Silva. Lucas Silva pra mim também, Papa. Lucas Silva também. Fala, Garone e Raíza. Hoje, né? Lucas Silva. Cara, o Lucas Silva ficou um tempão sem jogar, voltou agora com a camisa do Cruzeiro, tá jogando muita bola. Lucas Silva. Legal, vamos em frente. Então deu Lucas Silva aí. Savarino ou Matheus Pereira, Garone? Matheus Pereira. Savarino não faz uma grande temporada. Matheus Pereira começou muito mal e vem jogando muita bola. Matheus Pereira. Raíza? Savarino até melhorou nos últimos jogos do Botafogo, né? Nos 2 últimos principalmente. Mas Matheus Pereira tá fazendo uma grande temporada. Matheus Pereira tá bem Matheus demais. Pereira tá comendo a bola. O destaque desse time do Cruzeiro aí. O Savarino, ano passado, eu botei o Savarino na minha escolha várias vezes. Até o Bandeira se surpreendeu, mas o ano passado não. No semestre passado, desculpa, a gente começou esse ano. Mas Matheus, né? Eu vou no Matheus Pereira. Agora a gente botou uma pressão imensa em cima do Bandeira, que já tá à vontade para votar no Matheus Pereira. Ele sabe que não vai fazer diferença e ele precisa demonstrar que é isento, né? Então, Bandeira, qual é o seu voto? Amo o Savarino. Amo o Savarino. E vou votar nele. Ele melhorou. Não, vai votar no Matheus. Vai mostrar que é isento agora, quer ver? Amo o Savarino. Ele melhorou no último jogo. O segundo tempo, então, dele foi muito bom contra o Bragantino. Mas, Ilan, mas é sério, eu sou muito fã do Matheus Pereira. Mas muito fã desse cara. Joga muito, é craque. Fica a dica pro Marinax aí, né? Fica a dica. Botafogo tentou ele no início da SAF. Ele tem vaga no Botafogo, no Flamengo, no Palmeiras, em qualquer clube do Brasil. No Fluminense, não. No lugar do Canóbio, duvido. Amigo. Aquele cabelo do Canóbio é imbarrável, cara. Não tem como. Matheus Pereira é um dos jogadores mais talentosos do nosso futebol. Craque, muito bem, Matheus muito bem. Pereira. Concordo. Valeu, vamos lá. Foi Matheus Pereira, então. Arthur, ou quem é que tá aqui? Christian. Vamos lá. O Christian Bandeira. É bom, mas Arthur, Papa. Arthur também não. Arthur melhorou, né? Não tá pela melhora que tá tendo o Arthur. Melhorou bem. Garone. São jogadores muito diferentes, né? O Christian começou até como um volante, né? Mais um meia ali, tem jogado um pouquinho mais aberto pela direita. O Arthur é ponta a ponta, aquele ponta que desequilibra, faz gol. Arthur. Raíza. Cara, eu vou no Christian, porque eu acho que o Christian tá jogando muita bola. Tá jogando muito mesmo. Eu gosto do Arthur, mas eu acho que o Christian tá fazendo mais a diferença. Eu vou acompanhar o voto da Raiz, hein? Pronto. Eu vou acompanhar o voto da... Mas deu 3x2. Ele viu a oportunidade. Deu 3x2, né? Deu 3x2? 3x2 pro Arthur. Papo é meu parceiro. Você tá pagando geral. Tá pagando bem você, hein, cara? 600 milhões de reais. O Texas tá botando Pix bonitinho pra tu pagar a galera aqui, né? O meu não caiu, cara. Eu vou votar no Christian mesmo. Montoro, hein, rapaz? Montoro, Wanderson. É poupa tempo? Poupa tempo. Poupa tempo, galera. Alguém vota no Wanderson. Contratação do Botafogo. Muito bem o Montoro. Alguém vota no Wanderson, hein? Raíza vota no Wanderson pela carinha dela, hein? Ela tá motorizada. Montoro, né, Garone? Ela tá motorizada. Poupa tempo. Montoro, que vocês estão esperando aí do Samuel Lima. Mas o Wanderson é um bom jogador, tá? Mas o Montoro é bom. O Wanderson é muito bom. O Botafogo também tentou ele no início da SAF, antes dele ir pro Inter. Ele é habilidoso, sofreu com lesão, né? Mas o Montoro é muito bom. O Vasco também tentou ele, né, o Garone? E aí era 1 milhão de salário. Quando saiu do Inter. O Montoro é uma espécie de John Kennedy da Shopee, né? Mais ou menos isso, né? Vamos lá. Vamos em frente aqui. Arthur Cabral ou Caio Jorge. É outro poupa-tempo aqui, né? Pra mim é poupa-tempo, Caio Jorge. Poupa-tempo total. Caio Jorge. Maior arrependimento do Flamengo não ter contratado esse rapaz. Matheus Pereira e Caio Jorge. Na época que ele tava lá no... Era o Vascaíno Caio Jorge. Problema. Tá no nome até, né? O Romário também dizia. Opa! Aí não. Olha aqui. Caio Jorge. Irmão. Vamos encerrar. Parabéns. Acabou.
programa. É aquele. Não, essa daqui, bota a musiquinha. Tem que botar a musiquinha. Não. Bota a musiquinha. Turn down for what? Bota o óculos. Entrega o óculos pra ele. Eu vou levantar aquele jogo. Turn down for what? Ô, torcida do Vascão, tamo junto, é brincadeira, hein? Mas vindo de você, Bandeira? Pô, desculpa, isso? Era pelo trocadilho, não pelo problema. Rapaz, olha esse cara podia estar milionário, cara. O que tá faltando pra você ficar rico? Alô, ô Bruno, faz stand-up da placar aí. Meu irmão, cai o Jorge. É o meu voto, cai o Jorge. O cara meteu que ele é vascaíno no nome já, meu. Caraca. Ai, Bandeira. Ô, Garone, que situação. Desculpa, que Garone. fazem, Garone. Brincadeira, hein, Bandeira? Eu te defendendo, hein? Desculpa, eu te defendendo. Cara, tá lá no cartório registrando qual o time do garoto. Não, vou falar o nome dele primeiro. Cai já Jorge. Sei, já botou o time junto. Caio Jorge geral, né, galera? Geral votou no Caio Jorge. Pô, não, o Garone não. Vamos ver o Garone não vota porque tá magoado. Nada, vai meter 3 fins de semana depois dessa. Arthur Cabral é bom, mas... Vamos lá, vamos em frente. Deu Caio Jorge aqui, mais aí em frente. E aí temos Leonardo Jardim e David Ancelotti, técnico do Botafogo. Vai, Bandeira, você. Ancelotti vai ser excelente, mas hoje quem tem o currículo... Não tem como, né? Poupa tempo, galera. Todo mundo vota no Jardim? Lógico. Não sei nem como. Não sei. O Ancelotti é estagiário, pô. Leonardo Jardim, deu Leonardo Jardim. Como é que ficou então aí? Todos conseguem catar tão bem e treinar. Como é que ficou aí a seleção? Vamos lá. Seleção entre Botafogo e Cruzeiro. Acho que deu Botafogo, né? Teve mais jogador do Botafogo. O Cruzeiro pegou acho que foi 7-4 de jogador. 7-5 envolvendo já o treinador. Exatamente. Então foi 7-4 no time e mais o técnico do Cruzeiro. 7-4 e mais 7-4 e mais o treinador do Cruzeiro. Então ficou 7-5. Olha aí, ó. John, Vitinho, Fabrício Bruno, Barbosa, Alex Telles, Marlon Freitas, Lucas Silva, Matheus Pereira, Arthur Montoro e Caio Jorge, Leonardo Jardim, o técnico desse combinado Botafogo e Cruzeiro. Vamos para os palpites? Bota na tela aí. Vamos para os jogos dos cariocas, Botafogo e Cruzeiro, Papa. 2-2. 2-2, jogo no Rio, Newton Santos. Garone. Depois do que o Bandeira falou, 3-1 Cruzeiro com hat-trick de Caio Jorge. Fazendo o símbolo da Força Jovem. Fazendo, pra você. Né? Comemorando na bandeirinha. Não. Botafogo não vai poupar. Não vai. Cai o Jorge. Raíza. 2-2. 2-2. Papa já deu 2-2, né? Rapaz, jogo é difícil, hein? Eu acho que o Botafogo ganha esse jogo aí. 1-0 Botafogo. 1-0 Botafogo. Cadê Fluminense? O Botafogo não perde há 1 ano no Newton Santos. E a última derrota foi pro Cruzeiro. Dito isso... Avisei. Dito isso... Plaquinha, por favor, aqui, ó. Você quer a plaquinha? Não, plaquinha. Cruzeiro com Leonardo Jardim bombando? Rapidinho. Caio Jorge arrebentando? Cai o Jorge. Matheus Pereira, craque da pelota? 2-0 Botafogo. 2-0 Botafogo? 2-0 Botafogo. Tá bom. Tem gol do Montoro? Tem gol do Montoro. E eu dei 1-0 Botafogo, é isso. Eu não dou muita coisa. Antes que você pergunte aí, eu palpitei 1-0 Botafogo. Eu palpitei 1-0 Botafogo. John Textor costura novo acordo com possíveis parceiros e SAF do Botafogo entra em fase decisiva nos bastidores. Os bastidores do Botafogo voltaram a ferver nessa última semana. Após receber uma carta de apoio assinada por funcionários da SAF e um gesto público de confiança por parte da diretoria do Clube Social, John Textor ganhou fôlego para seguir no comando do futebol alvinegro. Mas o tabuleiro político e jurídico em torno da SAF está longe de uma definição. A disputa, na verdade, parece estar apenas começando. Na quarta-feira, Textor formalizou uma proposta para adquirir parte do Botafogo na Eagle, sinalizando a intenção de criar uma empresa independente do Lyon, clube do qual ele já não faz parte, tendo apenas o Botafogo e o Molenbeek como ativos principais. No dia seguinte, conseguiu uma importante vitória na justiça brasileira, e que o manteve no controle da SAF alvinegra e abriu caminho para cobrar valores da Eagle, referente a empréstimos feitos pelo Botafogo para auxiliar o Lyon durante a sua crise administrativa e financeira. Com a saída do americano do comando do clube francês, a garantia do retorno desses valores teria se perdido. É claro, né? Quando o Textor é o cara que administra o Lyon e o Botafogo,
Ele pega um dinheiro daqui, manda para lá, de lá manda para aqui. Então é garantido que ele vai, o que ele mandou para lá hoje, amanhã ele retorna, porque ele mantém o controle dos dois potes de dinheiro, né? Os dois caixas, quem manda é ele. Agora que ele só manda em um dos caixas, o outro não é ele que manda mais, quem garante que esse dinheiro que foi para o Lyon vai voltar um dia? Não garante. Então qual é a garantia que a justiça deu para o Botafogo nessa decisão judicial que saiu nesses últimos dias aí, né? A garantia é que se o valor não for pago pelo Lyon, o que fica como garantia dessa dívida são as ações do Botafogo. Ou seja, o Botafogo recuperaria as ações que estão em posse da Eagle, caso esse valor, que o valor vencido, que já está atrasado, já é de mais de 147 milhões de reais. Uns falam 147, outros falam 152, varia de 157 para 152. Né? Agora, total da dívida que tem ainda para frente, que não venceu ainda, dá 960 milhões de reais. Ou seja, quase 1 bilhão de reais. Então, se esse valor não for pago pelo Lyon, né, pela Eagle Football como um todo, que é quem manda no Lyon, a Eagle Football perderia. O que seria tirado dela como garantia da dívida não paga seria as ações do Botafogo. Pagou? Ok. Entra 1 bilhão no caixa do Botafogo e as ações continuam com a Eagle. Não pagou esse dinheiro, a Eagle perde o Botafogo. E aí quem entra para comprar? O Textor. Entendeu? A questão é essa. Essa é a malandragem por trás da decisão judicial que saiu esses dias. Nos bastidores, Textor já articula novos aliados. Um deles é o empresário grego Evangelos Marinakis, que também administra uma rede multiclubes e estaria entre os financiadores da nova empreitada do norte-americano. Outro nome que circula é o de Kia Jorabichian, empresário de origem iraniana, conhecido no Brasil pela atuação no fundo MSI, que teve forte influência no Corinthians no ano 2005 na verdade, aquele time do Tevez, Mascherano, Carlos Alberto, Roger, né? Embora seu nome nos bastidores tenha sido notado, ainda não está claro qual seria exatamente o seu papel ou o nível de envolvimento com o novo arranjo. Do outro lado do tabuleiro surge o nome de Ares Management, maior credor do Textor na operação do Lyon. Pessoas com conhecimento direto nas conversas indicam que a Ares já manifestou interesse em assumir a operação da SAF, com promessas de aportes robustos. O histórico do grupo do futebol europeu, com participações em Atlético de Madrid, Atalanta sugere uma abordagem mais corporativa, com foco em valorização do patrimonial e resultados a médio prazo. Por hora, nenhuma proposta formal foi apresentada, mas o movimento existe. No centro deste embate está o clube social, que busca atuar com cautela. Embora as lideranças mantenham apoio público a Textor, reconhecem a possibilidade de um litígio complexo e evitam fechar portas. Mantém diálogo com o grupo Ares e adotam postura representação institucional entre nomes de interesses do Botafogo como um todo. Uma pessoa influente nos bastidores resumiu com franqueza a situação à coluna. Aspas, tenho total gratidão e admiração por Textor. Gostaria de seguir com ele até o fim, mas é preciso lembrar que ele é o sócio de uma empresa chamada Eagle. Foi com essa empresa que o Botafogo assinou o contrato. Trata-se de uma relação entre pessoas jurídicas, Eagle de um lado, Botafogo Futebol Regatas do outro. E isso precisa ser respeitado. A torcida, por sua vez, já escolheu um lado. Textor virou símbolo e figura de identificação. E, em muitos casos, idolatria. Algo raro nestes investidores de futebol. O desejo geral é que tudo se resolva com agilidade e serenidade. Seja com Textor, que tem a admiração popular, respeito interno e títulos, ou com um novo controlador. O Botafogo precisa e merece a estabilidade para seguir forte fora e dentro de campo. Bom, aqui é o blog do Léo Andrade, né, do próprio Fogão Net, com informações sobre o caso aí. Eu não sabia, fiquei aqui, né, espantado
Não negativamente ou positivamente, tá? Não sabia do envolvimento, o possível envolvimento do Kia Jorabichian. É um novo player que aparece, né? É um novo player que aparece nesse caso aí todo do Botafogo. Ares Management, o próprio Marinac e tudo mais, a gente já sabia do envolvimento todo esse imbróglio. Agora apareceu o Kia Jorabichian como uma possível parceria futura. Vamos ver aí os próximos capítulos. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.